Bom, este é o Conexão aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. No dia a dia, as tecnologias, olha só, já estão fazendo parte das nossas vidas de um jeito bastante orgânico, natural, às vezes até demais, Quem já nunca tentou se livrar do celular, não vou acessar hoje, esse tipo de coisa. Bom, a gente não chega a ter assim exatamente carros voadores, como já foi previsto que o futuro seria, mas ninguém duvida que a tecnologia tem que estar também na sala de aula. Mas de que jeito? Já está mais do que provado que não é dando um computador ou um tablet para cada aluno que vai melhorar a qualidade do ensino. Então, para essa conversa, estão aqui hoje no Conexão a Inês Miscalo, que está aqui ao meu lado. Ela é gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna. E também para essa conversa, nós chamamos a Gisele Batista, que é psicóloga do Colégio Liesen, aqui do Rio de Janeiro. Bom, meninas, obrigada por terem vindo, por terem aberto esse espacinho aí na agenda. Inês veio de São Paulo para nos atender aqui. Eu queria falar inicialmente assim, a ideia de que o brasileiro, em geral, ele passou a ser um consumidor dessas tecnologias por meio do celular, porque o celular se popularizou absurdamente no nosso país. Hoje em dia nós temos mais celulares do que brasileiros, Eu até peguei uns dados aqui, 242 milhões de aparelhos e 207 milhões de habitantes. Então, isso é gritante. E aí eu queria saber de vocês, como é que a escola tem se apropriado, que uso ela tem feito? Eu queria começar pela Inês, desse boom digital, digamos assim. A escola tem uma certa dificuldade, de se aproveitar, porque ele precisa ser um meio e não um fim. E o que a gente vê muito é a tecnologia sendo um fim na escola. Então, distribuir tablet ou usar os celulares sem muita organização, sem muito planejamento. É uma ferramenta, e uma ferramenta muito útil, e está na mão das crianças e dos jovens, não tem como ignorar. Só que às vezes os professores, os coordenadores, a equipe pedagógica responsável não é tão assim amiga da tecnologia, não nasceu com a tecnologia como os jovens que já estão numa geração que nasceu praticamente com isso na mão. Então há um descompasso entre as gerações, digamos assim, e também quais são as melhores tecnologias, quais são os melhores programas, os melhores aplicativos que atendem aos interesses do que está sendo planejado na aula. Então, essa integração da tecnologia, estar junto como um facilitador, não tem sido alguma coisa tão simples, e principalmente no meio do público, do espaço público, porque aí tem a questão do custo, tem a questão do operacional, tem a questão da banda larga. Às vezes a internet é só para a direção e não para os alunos. Ou tem a sala do computador e tem horário certo. Então, aquela naturalidade da tecnologia deixa de existir em alguns locais. Então, ainda é um desafio se nós pensarmos no Brasil como um todo e não pensarmos em locais específicos ou escolas específicas. Gisele, por esse aspecto, então, talvez o professor, o gestor de escola, ele poderia propiciar esse ambiente para o aluno, assim como uma espécie de um facilitador ou até de um curador desses conteúdos todos que estão por aí, esse mundo chamado internet? Sim. Hoje já existem, sim, algumas ferramentas, dentro da área da educação que contemplam essas necessidades que hoje a escola viabiliza, Me dá uns exemplos. Olha, nós temos, por exemplo, o Google, que a gente tem uma ferramenta que hoje até a gente aplica na escola, que é o Google Education. E existem salas de aulas virtuais, onde os professores eles podem postar os conteúdos e os alunos podem ter uma interação com o professor efetiva e contínua. Então, o aluno ele pode estudar a qualquer momento, em qualquer lugar, visto que ele já é um nativo digital, ele tem o tablet, tem o celular, como você mesma falou, e ele consegue ter mais acesso aos conteúdos. Realmente, concordando com a Inês, a gente percebe que ainda o professor ele está numa fase de transição, ele precisa conhecer essas ferramentas, e eu percebo que as escolas também estão investindo muito nesse preparo e nessa necessidade que existe hoje
de treinar esse professor para lidar com essas ferramentas. A verdade é que todos nós estamos aprendendo, né? Eu acho que a revolução tecnológica e digital, ela veio de uma forma muito rápida, né? Então, assim, eu tenho 40 e poucos anos e na minha época não tinha nada disso, assim, eu fui ter o primeiro computador com 20 anos, quando já estava na faculdade, né? Ou ter tido acesso. Antes era meio, uau, isso é coisa só da NASA, né? Era meio isso, era muito caro também, né? Pra você ter acesso a essa tecnologia. Agora, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, essa ideia do analfabeto digital, né? Que foi um termo muito popular lá nos anos 90, até iniciozinho dos anos 2000, né? As pessoas falavam, eu sou analfabeto digital, isso aí não é para mim. Mas como é que tipo de analfabetismo nós temos hoje no Brasil? E o que é necessário ainda investir, ou pensar, ou repensar, para que a gente deixe de ter esse tipo de analfabetismo? Acho que a gente tem o analfabetismo tradicional, né? Que é o mais comum, que é o da língua. Como é que você consegue ler, entender o que leu, consegue transmitir pela escrita o seu pensamento de uma forma coerente e consegue até se organizar mentalmente para o oral. Porque são habilidades diferentes que você usa para ler, para escrever e para a oralidade. E isso ainda nós estamos numa situação um tanto quanto deplorável no Brasil, quando você tem praticamente 50% das crianças que chegam ao 3º ano do ensino fundamental, 50% não está alfabetizada, ela está num nível muito aquém de onde ela deveria estar. Quando você pensa que você tem mais de 10 milhões de brasileiros que não estão alfabetizados ou são alfabetizados simplesmente de uma forma funcional, que é um termo que foi cunhado para poder resolver uma situação de alguém que lê, fala o nome, escreve, lê um parágrafo, mas não entende, também é uma coisa... Ou não entende gráficos, né? Ou não entende coisas leitura simples. De dados, leitura de sinais, né? De manuais, que é o que o mundo está pedindo. Então, nós temos um atraso muito grande nessa alfabetização básica. E aí, se você colocar a questão do digital, que demanda também, é uma linguagem. As crianças, os jovens conversam, né? Pelas suas redes sociais, é uma outra linguagem que eles usam, não é a linguagem formal. Então, são várias possibilidades, vários suportes de escrita. E ao lado disso, você tem a questão do relacional, você tem a expressão cultural, a arte, música, você tem a expressão corporal, você tem a expressão científica, a linguagem científica, a linguagem digital. Então, acho que nós estamos sendo bombardeados de vários lados e que a gente precisa olhar a alfabetização por essa via das multilinguagens, do multiletramento e ver é analfabeto digital, é analfabeto corporal, é analfabeto emocional, porque o lado emocional aí é o lado do relacionamento e da convivência dos diferentes. Então, é um outro tipo de analfabetismo. Então, falar analfabetismo hoje, a gente precisa parar e dar nome, sabe? Categorizar e ver como é que a gente resolve tudo isso de uma forma harmônica. Não dá conta, né? Só esse termo, ele já não dá conta do todo que ele representa, né? Agora, Gisele, eu queria saber um pouco de você. Quer dizer, a gente sabe, né, a má qualidade da nossa educação, a gente sabe que a gente tem esse passivo, esse peso, né, que a gente carrega historicamente. E como é que vocês estão fazendo lá na sua escola, né, para unir esses dois mundos? Pegar um pouco desse passado, essas lacunas que ficaram, essas deficiências, e trazer isso também para o futuro ou para o presente mesmo, né? Na realidade desse adolescente, desse jovem, dessa criança. O que a gente hoje tem visto sendo super importante é colocar a criança desde pequena em contato com essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, quando a gente tem uma criança já na educação infantil, que a gente começa a colocá-la em contato com algumas ferramentas, a gente começa a preparar ela para lidar com esse mundo novo. Essa lacuna que vem do passado, ela perpassa muito em função até da própria preparação do professor. Então, hoje, o que a gente percebe é que esse professor, ele estando mais instrumentalizado, ele usa mais essas ferramentas de trabalho dentro de sala de aula e quando ele percebe que aqueles resultados eles aparecem de forma mais eficientes, ele aplica mais isso no seu dia a dia. Então, a lacuna do passado ela é importante para que o professor perceba aonde que ele precisa investir, aonde que ele precisa estar inserido dentro dessas novas tecnologias, para que a gente consiga, dentro dessas crianças, né, que são nativos, como eu falei, digitais, eles já nascem com essa habilidade de mexer nesses instrumentos, eles já sabem,
eles já conhecem muitas vezes quando a gente apresenta as ferramentas para eles, mas o grande desafio aí entre o passado e o novo é colocar esse jovem em contato com aquilo que ele pode extrair de bom da tecnologia, né? Porque hoje eles usam essas ferramentas para uma tecnologia só para informação, né? E essa informação, ela é muito fugaz, né? Ela vem e vai de uma forma muito efêmera também. Tanto que se você mostra um videozinho para um jovem e aquilo bombou na internet na semana passada ou 4 dias atrás, eles falam, isso é velho. Exatamente, eles já viram isso há muito tempo. E o que a gente percebe é que essas crianças hoje, elas têm essa necessidade de fazer um bom uso dessa tecnologia. E o espaço escolar hoje, e é o grande desafio que hoje eu percebo, é de usar essas ferramentas como uma maneira de efetividade na aprendizagem. Mas, assim, a gente percebe que essa abertura por parte dos professores, ela vem acontecendo, porque eles veem essa necessidade, porque é uma linguagem muito comum do aluno com o professor, quando ele percebe que o professor conhece aquilo que ele também conhece. Muito bacana. Bom, e aí a gente tem o barateamento, né, dessas ferramentas digitais que acabaram permitindo que os estudantes façam seus próprios vídeos, editem os vídeos, né, cuidem do áudio, do som, de tudo. E foi de olho nessa possibilidade que um professor de redação do Rio de Janeiro teve a ideia de criar um festival de cinema na escola em que ele trabalha. Então a gente vai chamar para essa conversa aqui por Skype o professor Daniel Massa. Tudo bem, Daniel? Olá, tudo bem? Eu queria saber de você como é que nasceu essa ideia. Eu sei que inicialmente você pensou assim, vou propor para os alunos que façam videoclipes com músicas da MPB. E daí a ter surgido o festival, é isso que eu queria saber de você. Na verdade, a ideia inicial é aproveitar o seu professor de produção textual e tentar trabalhar dentro da nossa disciplina para além daquela coisa ultrapassada da redação em 30 linhas, um espaço físico específico, né, que pouco estimula os alunos e também é um espaço muito restrito para a expressão daquilo que eles têm a dizer. E dentro disso, né, foi pensado um projeto pedagógico em que pudesse aproveitar a tecnologia, que é algo que a gente aqui na Escola Nova já vem utilizando de uma maneira mais enfática, e também associar isso a uma forma de expressão artística deles. E a adesão foi como? Total deles? Foi incrível, assim. De início, certamente há uma resistência, mas no momento em que os alunos percebem, e eu acho que isso é o mais importante, que a recepção do que eles vão produzir não vai ficar restrita ao professor que vai avaliar isso de uma maneira tradicional, dentro de uma nota, mas que esses videoclipes, esse trabalho, essa produção deles vai ser exposta à comunidade escolar, a mais gente, eles se empolgam muito, eles veem a possibilidade de se engajar para produzir um trabalho que de fato seja muito acima daquele velho trabalho dentro da sala de aula por nota, né? Agora, Daniel, o professor hoje em dia ele está tendo que rebolar no bom sentido, né, para ganhar a atenção dos alunos, né? Eu queria saber de você que tipo de linguagem e se essa foi uma percepção sua, né, quando você descobriu só os livros, só a redação não estão bastando. Eu acho que a gente precisa também usar outras linguagens. A grande questão, eu acho, é a gente perceber que essa revolução tecnológica e o acesso, né, que hoje é muito mais fácil por parte dos alunos e da população em geral a essas tecnologias, isso não pode ficar fora da escola. E a gente também não pode competir com isso, né, aquele professor que toma o celular da mão e entrega para a coordenação, o aluno é suspenso, ou advertido. E se a gente pudesse utilizar essas ferramentas como uma forma de aprendizagem, né? Você trabalha a linguagem, né, a partir daquilo que os alunos já trazem, mas obviamente, como por exemplo no nosso festival de videoclipes, para apresentar um conteúdo pedagógico que também é importante. Então, a gente está mostrando imagens aí enquanto você está falando, viu, Daniel? As fotos do festival. E a gente conseguiu levar o festival ao Cine Odeon, né? Então, quando o aluno percebe que o videoclipe dele está sendo assistido por 600 pessoas, no espaço histórico como o Odeon, que é um cinema onde acontece o Festival do Rio, aqui na nossa cidade, isso faz com que ele se motive muito mais, né? E aí a parte pedagógica, ela vem a reboque, como por exemplo os alunos
tiveram que trabalhar em cima de discos, né, de álbuns da música popular brasileira. Então eles ouviram desde Cartola, Chico Buarque, Caetano Veloso, Os Mutantes, Secos e Molhados, Tom Zé e por aí vai. Então você consegue, através de uma linguagem que eles dominam, apresentar um conteúdo pedagógico, né, ou um conhecimento de mundo que não faz parte do universo deles. Muito bom. Bom, perfeito, obrigada, parabéns por essa iniciativa. Daniel, a gente vai continuar esse papo aqui no estúdio, viu? Parabéns mais uma vez. Tá ok, muito obrigado. Bom, a ideia, né, Gisele, assim, então você também faz essa interface direta com esses estudantes, né? O fato deles se apropriarem dessa linguagem, isso gera mais autonomia para os alunos? Sim, eles acabam tendo mais acesso às atividades onde eles conseguem gerir, né? Então, quando existe, por exemplo, uma proposta como essa, como esse professor incrivelmente trabalhou, né? Foi sensacional. Quando a gente propõe isso para os alunos, onde eles têm que gerar uma autonomia e fazer a produção do material através das tecnologias que eles dominam, eles acabam sendo muito mais autônomos e responsáveis pelo seu trabalho. E aí a gente pensa, né, que isso é importante porque o professor ele acaba tendo um papel de orientador, né, que é o que a gente busca muito hoje, né, que o aluno, a gente inverta um pouco essa sala de aula, né, a gente trabalha muito com o conceito de sala de aula invertida, onde o aluno ele tenha mais autonomia para buscar informação e o professor tem esse papel de orientador, para que a gente consiga de fato envolvê-los nas atividades de uma maneira mais integral, onde eles consigam ter prazer em estudar e em fazer as atividades, né, eles aprendem, quantas coisas eles aprendem numa atividade como essa que o Daniel falou. Então, a gente busca essa criatividade o tempo todo dentro da escola, com atividades que estimulem o aluno a ter uma produção mais autônoma e o envolvimento deles. Eu queria lembrar que, para quem está acompanhando pelo Futura Play, a gente fez recentemente um programa sobre sala de aula invertida. A gente trouxe a Andréa Ramal aqui também para falar sobre isso, que é esse conceito justamente, né, de você antes estudar o conteúdo e depois tirar as dúvidas com o professor em sala de aula. Basicamente isso, é um pouco mais complexo que isso, inclusive na aplicação, né? Mas é um pouco como a gente faz na vida, né? Para fazer essa entrevista aqui, eu me preparei também, li sobre vocês, soube de vocês, a gente faz isso na vida. Antes de fazer um bolo, a gente lê a receita e estuda um pouco sobre ele, né? Então, por que não a escola também se apropriar disso, né? Eu acho que a gente está numa discussão no século XXI que essa velocidade da tecnologia, essa facilidade da aproximação à distância, digamos assim. As pessoas estão juntos, mas estão separadas, né? Às vezes estão lado a lado, né, Inês? Elas por têm uma tecnologia, né? A tecnologia faz uma mediação e o ser humano que está nessa tecnologia, ele também precisa ter um papel de mediador. E eu acho que a gente tem um desafio nesse século XXI de como é que o avanço da tecnologia, que ao mesmo tempo aproxima as pessoas numa rede social, ela pode afastar essas pessoas quando você vê muitos que estão um ao lado do outro, mas cada um com seu celular, cada um dentro do seu mundo. Então, a gente corre um risco de movimentos opostos. Então, acho que preparar as pessoas para conviver com tecnologia, com a velocidade das informações, com o acúmulo de informação, que é superficial, mas que em muitos momentos precisa ser aprofundado. Então, o conhecimento precisa ser muito contemplado no século XXI. E o volume de conhecimento cria uma dificuldade muito grande para quem está aprendendo e para quem está ensinando. Então, quem está ensinando precisa entender como é que o outro está aprendendo, ou como é que o outro aprende. Então, aí você tem a questão da ciência, da neurociência, do avanço dos estudos científicos, de como é que o cérebro processa. E qual é a flexibilidade que a gente tem de desenvolver habilidades ao longo da vida. Então, você fala habilidade de comunicação, oral, escrita, habilidade da cooperação, de trabalhar junto, não dá para trabalhar isolado hoje, o mundo não sobrevive isolado, o mundo está totalmente articulado. E aí é o velho e bom trabalho em grupo da escola. O velho e bom trabalho em grupo da escola, a questão de entender da empatia, de se colocar no lugar do outro, a questão da resiliência, de não desistir fácil.
Então, da flexibilidade, da abertura ao novo. Então, a gente está falando de um conjunto de habilidades que a escola precisa estar alerta para eles, que no dia a dia da escola ela pratica isso. Então, quando um professor faz um trabalho em grupo, se ele tiver a compreensão de todas as habilidades que ele está desenvolvendo, que vão além do conteúdo, o conteúdo é um caminho para isso, então ele envolve o jovem, porque o jovem vê que tem significado o que ele está aprendendo. Então ele vai ter o seu projeto de vida, vai estar sendo recheado e vai estar sendo animado ao longo da sua vida enquanto ele está aprendendo coisas novas. Porque hoje você não sabe que profissão que esse jovem vai exercer daqui a um tempo. As profissões sobem e descem, aparecem novas, desaparecem outras. E esse desejo pelo conhecimento pode estar nascendo ali em sala de aula, né? Por exemplo, quantos cineastas podem sair a partir desse festival? Ou outras escolas que a gente já viu que investiram, por exemplo, num grupo de teatro sólido e dali em diante, né? Surgiu essa possibilidade. Só que são ações planejadas, papel, né? Exatamente. Ações precisam ser planejadas, precisam ter sentido, precisa fazer parte do projeto da escola, precisa ter a junção de famílias, de comunidade. Então, a responsabilidade não é de um professor em sala de aula. Exatamente. Provavelmente, ele se valeu de colegas. Ele foi um projeto que deve ter envolvido muitos dentro da escola, como o projeto que você desenvolve. Então, não dá para trabalhar sozinho. Agora, como é que se convive com os diferentes e se chega a um consenso e não unanimidade? Vai ser unanimidade, mas conviver com isso é que é o desafio que a gente tem. Então, acho que tem muita coisa bonita. E a partir de uma ideia também, você engajar toda a comunidade escolar. Isso é fantástico, né? Assim, poxa, todo mundo entrar junto, começar, né, com a direção, encampar também o projeto, vamos lá, vamos fazer, e sentir o potencial que tem aquilo, né? Porque, às vezes, me parece muito assim que a escola, ela usa a primeira ideia, sabe? Em qualquer curso de criatividade, entre publicitários, isso é muito comum também. Descarte a primeira ideia, porque a primeira ideia, ela vem do senso comum. Ela vem do que já é mecânico, do que já é mecanicista, né? E aí, então, você precisa deixando de lado para chegar numa coisa um pouco melhor, um pouco mais lapidada, mais diferente, né? Verdade. E aí, para a gente falar um pouco também, né, desse mecanicismo, eu estava lembrando das profissões que estão desaparecendo, né? E talvez o que una todas elas, né? Quer dizer, o processo de desaparecimento de todas elas, o que ele tem em comum seja o fato delas serem mecânicas, delas poderem ser substituídas por um robô, por uma máquina, né? E aí eu queria saber de você, Gisele, o que vocês já perceberam que vai ser único daqui para frente, que qualquer estudante vai ter que ter, qual é a competência, qual é a habilidade que nunca vai poder ser substituída por uma máquina? Na escola a gente vem conversando muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de nós prepararmos esse jovem para quando ele sair da escola. A gente está com uma preocupação mais ampla. Porque quando a gente desenvolve habilidades sociais nos alunos, a gente percebe que as pessoas elas têm uma outra forma de lidar com a maneira de ser e estar no mundo. Hoje a gente percebe que as crianças, né, e os adolescentes, quando eles pensam e quando a gente fala de futuro, eles não pensam no planejamento de uma profissão específica, mas eles já pensam naquilo que tem a ver um pouco com a habilidade que ele desenvolve ali na escola, daquilo que eles gostam hoje. Então, aquele aluno que gosta da oficina de robótica, por exemplo, que nós temos lá na escola, a gente percebe que ele tem um olhar para a tecnologia diferenciado, que ele vê um sentido daquilo. E quando a gente faz essa relação do uso da tecnologia, né, do meu ser, como que eu lido com isso na minha prática de trabalho, a gente percebe que existe muita essa questão de pensar da manipulação dessa tecnologia. Né, que por trás dessa máquina que pode vir a me substituir um dia, tem que existir alguém para lidar com essa ferramenta no meio social. Então, hoje, a gente, quando insere algumas atividades nesse sentido, a gente humaniza um pouco esse processo. Né, que a tecnologia é importante, a gente coloca isso para o aluno, mas o lidar com isso... Tem que ter um coração por trás da ideia, né? O cérebro da uma identificação de emoção, né? Sozinho. Então, assim, quando a gente fala em competências, né, importantes para o futuro, a empatia, né, é muito importante, né? O trabalho de cooperação, como a Inês falou, porque o olhar para o outro, identificar o que o outro sente, né, a partir daquilo que você sente, conseguir ter essa capacidade, eu acho que ela é fundamental.
E quando a gente fala de pessoas mais preparadas para o futuro, a gente está falando também de assertividade, né? De pessoas que saibam trabalhar problemas, independente de qual área que ele lide, né? Que é a primeira coisa que as empresas procuram hoje, né? Gente que traga soluções e não mais problemas, ninguém precisa, né? Inês, nosso minuto final, e aí eu queria fazer uma provocação aqui para você a partir de um outro pensador, que foi nesse evento 360 Tecnologia, que teve recentemente no Rio de Janeiro, e ele foi o criador do termo até nativos digitais, que vocês chegaram a usar ao longo dessa nossa conversa, o Mark Pransky. E aí ele disse que nós precisamos pensar no que as crianças querem ser e não no que a gente quer que as crianças sejam. E aí eu queria que você finalizasse fazendo uma análise desse pensamento dele. Desenvolver o potencial de cada criança e não o que a gente exatamente quer, né? Mas para isso acho que a gente tem que olhar para essa criança como um todo, como um ser constituído de várias dimensões. Então você precisa pensar quais as ferramentas que ela precisa ter como ser humano, que é isso que a Gisele estava falando, e quais conhecimentos ela precisa ter para ela aprender a ter pensamento crítico, para ela ser criativa, para ela poder lançar mão de várias informações e de várias habilidades para ela se desenvolver ao longo das novas tecnologias e do novo universo. Então, a profissão de médico, ela não está desaparecendo, mas o médico está sendo obrigado a conviver com ferramentas, com instrumentos, com outros elementos. O engenheiro também, ele não usa mais a régua há um bom tempo, mas ele tem toda uma possibilidade de trabalhar com a tridimensionalidade. Então, desenvolver uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem uma convivência harmoniosa consigo, com a vida, com o planeta, isso é fundamental para qualquer profissão que essa criança vier a ter. Muito bom. Muito obrigada por suas belas palavras aqui, sábias e preciosas. A gente dá muito valor a isso. Obrigada pelo convite. Obrigada também, Gisele. Bom, se quiser rever essa conversa, mandar o link para alguém, futuraplay.org. Até breve.